A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor Sérgio Silveira, do Ministério Graça Plena. E é um prazer muito grande estar com você mais uma vez, com vocês todos mais uma vez aqui no nosso culto de ensino das sextas-feiras. Nós estamos estudando, ao longo dessas semanas sobre escatologia e quero finalizar aqui um assunto que nós começamos, irmãos, sexta passada. E nós estávamos falando sobre o milênio, a manifestação do milênio de Cristo. Irmãos, antes de até continuar a falar sobre isso, eu queria ler, em primeiro lugar, um texto lá no livro de Apocalipse, versículo 4 do capítulo 20, e diz assim: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, vamos fazer uma pequena recapitulação de algumas coisas que foram faladas. A primeira coisa que a gente tem que definir, irmãos, é o que é o milênio. O milênio é a manifestação visível do reino de Deus na Terra. É isso que é o milênio. O milênio é o cumprimento das promessas que Deus fez à nação de Israel, que traria o descendente de Davi e daria a ele um reino eterno. Então, por que Israel espera o Messias até hoje? Quem é o Messias? O Messias é um governador. O Messias é um rei que vai governar a nação de Israel para sempre. É isso que eles esperam. Um rei eterno. O Messias é um rei eterno. E eles sabem que esse reino, esse Messias, não se manifestou ainda, Então, irmãos, é um período também que os efeitos do pecado serão diminuídos ao máximo. Então, a idade humana, os homens vão chegar à idade das árvores. Não vai haver doença, não vai haver injustiça, não vai ter pobre, não vai ter miséria. Vai ser um reino muito diferente, um mundo muito diferente do que é hoje. Na verdade, irmãos, a Terra vai se transformar num jardim do Éden. Pensa num jardim que vai cobrir o globo inteiro. Isso é o reino de Cristo. Nós falamos também que alguns pontos que são importantíssimos para definir o caráter desse reino. É justamente isso, irmãos, que eu quero falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre as características desse reino. Então, recapitulando primeiro algumas coisas que eu disse já. A forma de governo desse reino é teocrática, ou seja, Deus é o governador, não é democrática, não é monárquica, não é oligárquica, ela é teocrática. Ela não se assemelha a governos humanos, mas Deus é o legislador, Deus é o governador desse mundo. Isso é teocracia. A sede do governo, irmãos, é a cidade terrena de Jerusalém. Não é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém terrena. Jesus governa em Jerusalém, na cadeira de Davi. Ou seja, ele é herdeiro de Davi. Então ele governa na cidade de Jerusalém. As condições espirituais desse reino, irmãos, elas são diferentes das condições atuais, Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nesse reino só vão entrar eleitos. Só vai entrar a nata da sociedade, vamos dizer assim. Os eleitos de Deus. Depois eu vou explicar como é que é esse processo de eleição para entrar no reino de Cristo, As condições espirituais do reino. Hoje nós vivemos num mundo influenciado por demônios e influenciado pelo Deus desse século e pelo príncipe desse mundo, segundo Paulo e Jesus. Então, irmãos, as condições são diferentes. As condições espirituais são anticristãs, anti-Deus, anti-verdade. O mundo vive na mentira, porque Satanás é o pai da mentira. Agora, no reino de Cristo, as condições espirituais são diferentes. O homem viverá sob a influência direta do Espírito Santo. Os cidadãos do reino de Cristo, eles estarão sob a influência direta do Espírito Santo. E vai haver um derramar do Espírito Santo no mundo. No livro de Joel, capítulo 2, ele é utilizado para explicar o que aconteceu
no dia de Pentecostes, quando a igreja foi inaugurada no livro de Atos dos Apóstolos. E ali todo mundo ouve os judeus falando em línguas estranhas, né? Em línguas, melhor dizendo, em línguas que podiam ser entendidas dependendo de onde você nasceu, né? Então, partos, medos, gregos, todo mundo ouvindo o pessoal falando na própria língua. Mas esse derramar do Espírito aqui é o derramar mais amplo. O livro de Joel, ele não termina ali, a profecia de Joel. Ela vai se concretizar plenamente nos dias do milênio, onde as pessoas vão sofrer uma influência poderosa do Espírito Santo e nenhuma influência dos espíritos do mal. Então, por isso que no milênio não vai haver outra religião que não seja a religião de Cristo, a religião de Deus. Só vai ter uma religião, porque o Espírito Santo, ele vai encher as pessoas, ele vai trabalhar na mente do homem e o homem vai entender que só tem uma verdade. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Hoje as nações vivem em idolatria, né? Principalmente as nações antigas, elas tinham muitos deuses. No Egito Antigo tinha um deus para cada casa, irmãos, para vocês terem uma ideia. Então, naquele tempo, um só Deus. O seu governante visível, Jesus Cristo, e a influência do seu Espírito sobre toda a terra. Já disse para os irmãos aqui, Satanás será amarrado no começo do milênio para não mais tentar as nações e jogar o homem contra Deus. E Deus contra o homem. Que é isso que ele tenta fazer. E também, irmãos, haverá paz universal, né? Durante esse período. Você não vai ver mais navios de guerra, aviões de guerra, exércitos, armamentos, arma doméstica, arma militar. Não vai ter nada disso, né? Vai haver uma paz. Então a arte da guerra vai ser desaprendida. Bom, antes do milênio começar, tem os acontecimentos que antecedem, né, irmãos? O início do milênio. Então, do ponto de vista escatológico, né, se eu tivesse aqui uma régua para mostrar para os irmãos, uma régua escatológica, um gráfico escatológico, mas vamos imaginar o seguinte: nós vivemos agora, esse exato momento que nós estamos agora, nós estamos aí num parênteses, né, entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana de Daniel. Então nós vemos um parênteses onde Deus ele corta o povo judeu como o povo dele, né? E ele faz a igreja, ele monta a igreja, ele cria a igreja, né? Então a igreja é composta por homens de toda a tribo, língua e nação, judeus e não judeus, gregos, macedônicos, romanos, brasileiros, enfim. A igreja é feita de gente de toda parte. Então, nesse período que nós vivemos, é o período da graça. É o período onde a igreja de Deus ela é formada, onde os salvos morrem em Cristo e aguardam a sua ressurreição. E aguardam a manifestação desse reino. Irmãos, só que nós vivemos o período final da graça. E o período final da graça, ele é caracterizado pelos tempos do fim. Algumas coisas acontecem no período da graça. Jesus disse o seguinte: olha, porventura quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Paulo disse que nos últimos tempos os enganadores entrariam na igreja. Paulo disse que a igreja estaria cheia de falsos profetas, falsos mestres, que nós viveríamos um período de apostasia que nós presenciamos, de certa maneira. Uma outra característica são os princípios das dores, né? Que está lá em Mateus 24, que Jesus fala que ainda não é o fim, mas vai acontecer terremotos, vai acontecer, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra, enfim, muitas coisas ruins acontecendo antes da manifestação de Cristo no mundo. E a igreja, ela está passando por esse período, o mundo está passando por dias difíceis, né? Nós vemos isso, nós podemos atestar isso, não é mesmo? Então, nós caminhamos então para que a igreja seja arrebatada e o reino
do anticristo se manifeste, e você aí vai ter um período de 7 anos, onde o anticristo vai governar o mundo. E no final desses 7 anos, ele vai juntar os exércitos dele contra a nação de Israel. E aí no final desse período, Jesus volta com a sua igreja e com seus anjos, e ele prende o anticristo e prende o falso profeta. Na verdade, eles são lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno definitivo, e o reino de anticristo é destruído, os exércitos deles são destruídos por Cristo, como diz lá em Apocalipse capítulo 19, e a palavra também diz que o Senhor vai matá-lo com o sopro da sua boca, e é esse sopro que sai da boca de Jesus, é a palavra dele, e que João vê ali na visão dele em Patmos, ele vê como uma aguda espada de 2 gumes que sai da boca do Cordeiro de Deus, que sai da boca de Cristo. Então, irmãos, aí é o fim dos impérios humanos. Na verdade, o império do anticristo é a forma final dos impérios dos gentios, né? Então nós temos o primeiro império dos gentios, que é a Babilônia, que existiu na época de Daniel, inclusive. Está lá em Daniel capítulo 2 e versículos 32, 37 e 38. E a cabeça de ouro da estátua é o leão alado. Então esse império, ele termina mesmo nos dias de Daniel e é sucedido pelo Império Persa, composto pela Média e a Pérsia. E esse império também termina. Depois é sucedido pelo Império de Alexandre o Grande, que começou no século IV a.C., terminou logo em seguida. Durou muito pouco tempo, acho que nem 200 anos, ou pouco mais que isso. Então, irmãos, logo em seguida vem o Império Romano, que também já desapareceu, e a forma final do Império Romano é o Império Romano ressurreto, que é o Império do Anticristo, e que, como eu disse, será aniquilado por Cristo. E aí, irmãos, o que acontece? Jesus destrói, né, o Império do Anticristo, ele destrói os exércitos do Anticristo, ele prende o falso profeta, ele prende o Anticristo, eles são lançados no lago de fogo e enxofre, o inferno definitivo, eles inauguram o inferno definitivo, e aí, irmãos, acontece algo que a Bíblia chama de julgamento das nações. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou ler aqui, está lá em Mateus, capítulo 25, vai do versículo 31 ao 34, e diz assim a palavra: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Então, irmãos, olha, qual é a base desse julgamento? O comportamento que as nações terão diante de Israel. Então Israel terá aliados na grande tribulação. E terá nações que serão contra eles. As nações que serão contra Israel vão formar um exército de 200 milhões de pessoas. E eles vão cercar a cidade de Jerusalém no final desses 7 anos de grande tribulação. Mas o Senhor volta, como está lá descrito no Apocalipse 19, num cavalo branco, e seguiam os exércitos do céu, e a igreja com ele. Ele desce desse cavalo, pisa no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá em 2, e ali vai se transformar num grande vale, aquele lugar chamado Vale de Megido, ou Armagedon. Ali essa é a famosa batalha de Armagedon. Então eles vão entrar ali, tentando entrar em Israel, e o Senhor vai abrir sua boca, e quando ele abrir a boca dele para falar contra os exércitos do anticristo, as línguas vão apodrecer na boca das pessoas, os olhos vão apodrecer nas órbitas, elas vão ser feridas por uma praga terrível, e elas vão cair ali, vão morrer. Esses 200 milhões de soldados vão ser devorados pelas aves, que vão ser convidadas pelos anjos de Deus, pelas aves de rapina, convidadas pelos anjos de Deus a comer a carne dos poderosos, a carne dos soldados e a carne de todos os inimigos do povo de Deus. Esse é o final trágico dos inimigos de Israel. E quais as nações vão continuar com Cristo? As nações amigas. Os irmãos entenderam? Então só vai entrar nesse reino que vai ser visível, que virá em forma visível, irmãos. Hoje ele é invisível, mas ele vai se manifestar de forma visível. E só vai entrar nesse reino os amigos de Israel. As nações amigas. E é interessante, irmãos, que Deus abençoa as nações amigas.
Os povos mais ricos do mundo são amigos de Israel. Inglaterra faz parte da Grã-Bretanha, Estados Unidos da América e outros povos, outras nações que apoiam Israel hoje. Graças a Deus, o nosso país, pelo governo atual, também está apoiando o Estado judeu. E a tendência, irmãos, apesar de tudo que nós estamos passando, é nos tornarmos uma nação abençoada se continuarmos nessa linha. Porque está escrito, irmãos, a relação com Israel é assim: abençoarei aqueles que te abençoarem. Não está escrito na lei? E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Se você é a igreja do Senhor, você não pode ser inimigo do povo de Deus, do antigo povo de Deus, Israel. Porque está escrito: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Bom, irmãos, eu tinha prometido para os irmãos, né, falar um pouquinho sobre as condições existentes no milênio. Então, pensa o seguinte, irmãos, eu disse já alguma coisa para os irmãos na aula passada, as condições no mundo, né? Irmãos, pensa no planeta, toda a destruição ecológica que o planeta sofreu. Toda a degradação que o planeta sofreu por causa da humanidade, ela vai desaparecer. Imaginem as florestas restauradas, desertos restaurados, água potável, sem poluição. O mundo todo vai se transformar num lugar imaculado, num jardim do Éden. É assim que você tem que pensar. É uma terra paradisíaca. Os animais dessa terra, eles não vão devorar uns aos outros. Todo instinto de ferocidade vai ser tirado dos animais, como está escrito lá no livro de Isaías. Está escrito assim: o boi comerá a grama junto com o leão. O leão pastará com o boi. A criança vai pôr a mão no buraco e não vai ser mordida pela áspide, pela cobra. Porque está escrito: não se fará mal e nem haverá dano no meu santo monte, diz o Senhor. Então, além de ser um mundo povoado por animais, plantas, vegetais, propício à vida, toda aquela condição que o planeta tinha antes do dilúvio, onde as pessoas viviam até 1000 anos, até quase 1000 anos, e onde a vida humana, né, era 10 vezes mais longa do que hoje, e todo o planeta era diferente, os animais eram maiores, as plantas eram maiores, havia muito mais vida, né? Aí veio o dilúvio, consequência do pecado humano. Deus apenas julgou a humanidade e puniu com o dilúvio, e só preservando Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Mas o mundo pós-dilúvio não é o mesmo mundo, como eu disse para os irmãos na sexta passada. O mundo pós-dilúvio é um mundo menos propício à vida. A vida humana foi reduzida. Mas a palavra diz que no milênio a vida do homem vai chegar à idade das árvores. Então vai ser muito mais estendida do que é hoje. O homem vai atravessar o milênio vivo. Você vai entrar no milênio, vamos supor, com 20 anos, e você vai estar com 1020 anos e ainda vai estar vivo. Os irmãos entenderam? Essa é uma das bênçãos do milênio, né? Bom, outra condição do milênio, irmãos, o milênio é um período de paz. Por que vai ser um período de paz? Porque a arte da guerra vai ser desaprendida. Não vai ter mais nação contra nação e reino contra reino, como diz lá em Mateus 24. E se levantará nos tempos do fim, nação contra nação e reino contra reino. Acabou. O tempo bélico da humanidade, das guerras, terminou no milênio. Então vai ser estabelecida a paz entre os povos, a paz entre as nações. Porque Jesus Cristo, está escrito em Isaías 9, ele é o príncipe da paz. Então ele vai trazer a paz dele ao mundo. É por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento, todo esse entendimento, porque é nessa paz que nós estamos esperando. E é essa paz que o mundo vai experimentar no milênio. Paz como nunca houve. Porque não vai ter guerra, não vai ter armamento, não vai ter avião de guerra, não vai ter bomba atômica, não vai ter míssil, não vai ter nada que provoque dano no monte do Senhor. Esse reino também vai ser caracterizado pela alegria. Então vai haver plenitude de alegria. E as pessoas vão estar alegres, contentes. Não vai ter depressão, não vai ter tristeza. Você não vai acordar de mau humor, porque você vai estar praticamente no paraíso.
As pessoas no milênio, elas vão viver no paraíso e o mundo vai se encher de alegria. Sem falar, irmãos, além das condições naturais, das condições materiais, né? Eu estou falando da natureza, inclusive, que vai ser totalmente restaurada. A própria presença de Deus traz alegria. Não está escrito? A alegria do Senhor é a nossa força e a alegria do crente vem de dentro. Ela não é provocada por uma festa, por um evento exterior, ou só porque você encontrou um amigo, ou porque você ganhou dinheiro. Não. A alegria do crente, ela brota do Espírito. Ela brota da comunhão que ele tem com Deus. Você quer ser saudável? Você quer ter uma mente saudável? Você quer deixar de ser uma pessoa triste? Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é vida. O Espírito de Deus é alegria. O Espírito de Deus é força. E o Espírito de Deus estará sobre toda a humanidade no milênio. E por isso também o milênio vai ser caracterizado pela santidade do Cordeiro, pela santidade do povo de Deus. E eu vou aqui, irmãos, corrigir uma coisa que eu esqueci de falar para os irmãos. Sobre a paz. Vai lá em Isaías 2 e 4, Isaías 9, capítulo 4, versículo 7, que você vai ler sobre a paz que vai ter nesse reino. A alegria. Isaías 9, versículos 3 e 4, Isaías capítulo 12, versículos 3 e 6, e outros que você encontrar por ali. Santidade. Isaías 1, 26 a 27, Isaías 4, do 3 ao 4, Isaías 29, 18 ao 23. Então, a terra será santa, a cidade de Jerusalém será santa, o templo será santo, os súditos do reino serão santos. Não vai ter gente maldita, não vai ter gente amaldiçoada. Toda a terra vai estar envolvida pela santidade de Deus. E a terra também estará envolvida pela glória do Cordeiro, pela glória de Deus no Cordeiro, pela glória de Deus na igreja de Deus, pela glória de Deus na ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação, os mártires da grande tribulação. Então é um reino de glória. Você vai ver a glória de Deus por toda parte. E os serafins vão poder cantar com a boca cheia, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se eles cantaram isso no tempo de Isaías, imagine o que eles vão cantar no milênio de Cristo. É um reino que vai ser caracterizado pelo consolo. E sobre a glória, Isaías 24, versículo 23. Isaías 4, versículo 2. Isaías 35, versículo 2. Consolo. O rei ministrará pessoalmente a todas as necessidades, a fim de que haja pleno consolo naquele dia. Isaías 12, versículos 1 ao 2. Isaías 29, versículos 22 e 23. Isaías 30, versículo 26, 40, versículos 1 e 2. Então, irmãos, também vai ser um reino de justiça. Haverá administração da justiça perfeita a cada indivíduo. Será que a nossa justiça é perfeita? A justiça humana, irmãos, ela não é cega. A justiça humana, e eu aqui não quero me dirigir especificamente a nenhum país, a nenhuma nação, a nenhuma pessoa, a nenhum sistema. Eu estou falando de forma global, de forma geral, e também levando em conta tudo que houve na história humana, né? Irmãos, o homem é um ser caído. Portanto, a sua justiça também é caída. A justiça humana, ela tem defeitos. Ela é parcial. E eu não vou entrar no mérito, né? Mas eu diria para você que é melhor que nada. Mas a justiça que o salvo vai experimentar no milênio, que o cidadão do milênio vai experimentar, nós nem sequer sonhamos com ela. É uma justiça dos céus. É uma justiça infalível. É uma justiça rápida, implacável. E ela não vai olhar para a condição social do indivíduo. Tanto faz se você é político, se você não é político, se você é pobre, se você não é pobre. Mesmo porque não vai ter pobre no reino de Cristo. Olha aqui, Isaías 9, 7, Isaías 11, 5, Isaías 32, versículos 16. E uma das coisas que mais também me chama a atenção nesse reino é o pleno conhecimento de Deus. Hoje, no mundo, o conhecimento de Deus é repudiado. Você tirou Deus da natureza,
você tirou Deus da ciência. O ser humano, né? Quando eu digo você, eu quero dizer o ser humano. O ser humano tirou a Deus da ciência, da natureza, dos eventos naturais, tirou Deus da religião. Quando você tira a vontade de Deus da religião, quando você tira a lei de Deus da religião, você está tirando Deus da religião. Então, mas não, e substitui por outras coisas, conceitos humanos, filosofias humanas, religiões inventadas pelo homem. Mas no milênio, a religião é a revelada por Deus. É o pleno conhecimento de Deus, das obras de Deus, da justiça de Deus e da vontade de Deus que vai permear a humanidade. Não vai ter gente analfabeta, não vai ter gente inculta no reino de Deus. Além das pessoas terem uma alta cultura, o cidadão ser um cidadão de alta classe, né, de alta cultura, extremamente sábio, ele ainda vai conhecer a verdade de Deus. A verdade de Deus sobre a criação, a verdade de Deus sobre a sustentação da vida, a verdade de Deus revelada na história, enfim, tudo aquilo que glorifica a Deus. Então, para você ter ideia do que é isso, vai lá em Isaías 11, versículos 1, 2 e 9, Isaías 41, versículos 19 e 20, Isaías 54, versículo 13 e Abacuque 2, 14, fala sobre o conhecimento de Deus, né? E a instrução no reino de Deus, a educação, ela vai emanar direto do trono de Cristo. Está lá escrito, Isaías 2, versículos 2 e 3, Isaías 12, versículo 3 a 6, 25 e 9, Isaías 29, 17 a 24 e por aí vai, né? E a terra, irmãos, mais importante, a terra ela vai ser retirada a maldição da terra. Em Gênesis 3, 17 a 19, fala da maldição, né? Por causa da queda do homem, maldita é a terra por causa de ti, cardos e abrolhos ela vai produzir, né? Quer dizer, erva daninha, mato que não tem serventia. Não, mas essa maldição vai ser retirada. E aí, como eu disse já para os irmãos, o mundo vai ser um grande jardim do Éden, vai ser tudo fértil, tudo aquilo que vai ser produzido, o homem vai poder participar, não vai ter... Enfim, vai lá em Isaías 11, versículo 6 ao 9, capítulo 35, do 9, versículo 9, Isaías 65, versículo 25. O mais interessante, irmãos, sobre esse reino, é que nós já temos uma amostra desse reino, na condição que eu vou dizer aqui agora. A doença será eliminada. Quando Cristo esteve pregando seu evangelho entre nós, ele curou os enfermos. Então todos aqueles que apareciam cegos, surdos, endemoniados, com febre, ou seja, qual fosse a doença, o Senhor colocava suas mãos e restaurava a pessoa, curava a pessoa, expulsava os demônios. E, irmãos, no reino dele não vai ser diferente. No reino de Cristo não vai ter cego, no reino milenial de Cristo não vai ter cego, não vai ter surdo, não vai ter mudo, não vai ter gente manca, não vai ter gente sem perna, sem braço. Irmãos, as pessoas serão perfeitas. As pessoas serão bonitas. As pessoas estarão em um outro patamar, irmãos. É a idade do ouro da humanidade. Vai ser algo lindo de se ver. Vai ser como se o homem estivesse no paraíso de Deus. Isso vai ser o reino de Cristo. Sobre a doença eliminada, Isaías 33 e 24, Jeremias 30 e 17, Ezequiel 34 e 16. Tá? Sobre cura de deformados, Isaías 29, 17 e 19, Isaías 35, 3 ao 6, Isaías 61, 1 e 2, Jeremias 31 e 8, Miqueias 4, 6 e 7, Sofonias 3, 19. Bom, outra coisa importante, irmão, sobre o reino, é que haverá prosperidade econômica. Então, hoje, né, o que a gente está temendo, né, com o momento que nós estamos vivendo? Nós estamos temendo, por causa do que está acontecendo hoje, agora, né, no Brasil e no mundo, nós estamos temendo uma crise econômica. Nosso temor não é mais só em relação a doenças, né, a doença, mas em relação a uma crise que virá por causa da doença. No reino de Cristo não vai ter mais crise econômica. Não vai ter mais nação pobre. Não vai ter mais gente pobre.
Porque tudo vai ser... É um reino que vai ser marcado pela prosperidade. Prosperidade na lavoura, prosperidade nos negócios, prosperidade na terra. Poucos países do mundo são férteis, onde você pode ter uma agricultura fértil. Os Estados Unidos produzem muito, o Brasil produz mais ainda, mas são poucos os países que podem dizer que são celeiros no mundo. Agora imagina um planeta inteiro, onde você plantar, vai ali florescer, né? Vai crescer, você vai ter lavoura pelo mundo inteiro, então não vai ter fome. Imagina como o alimento, por ser farto, quanto ele vai ser barato para as pessoas e quanto vai ser produzido. Enfim, a economia vai estar em outro patamar e não vai ser nenhum sistema econômico desse que nós conhecemos. Não vai ser a utopia do socialismo, que já levou muitas nações à bancarrota e à miséria, causou morte. Olha, irmãos, dezenas de milhões de pessoas morreram, por exemplo, na antiga União Soviética por causa do socialismo, morreram de fome. Isso aconteceu também na China. Deve ter acontecido em Cuba. Está acontecendo agora na Venezuela. Mas não tem essas utopias. É outro sistema econômico. Também não vai ser o capitalismo. Né? Não vai ser nem capitalismo, vai ser outra coisa. E mais importante, né, irmãos, é a presença manifesta de Deus. Então, irmãos, hoje o mundo não conhece o Deus manifesto. Um grande teólogo disse o seguinte, no passado, né? Ele disse o seguinte. Talvez você até conheça a citação, não vou dar o nome dele agora. Mas ele disse algo muito importante. Por que Deus é temido no céu e não é tão temido na terra? Irmãos, Deus é muito temido no céu, porque no céu Deus é Deus manifesto, é Deus vivo. Mas na terra, Deus é Deus ouvido, escutado. Se ouve sobre Deus, se escuta sobre Deus, se aprende sobre Deus. Muito mais poder tem os olhos, a visão, do que os ouvidos. Por isso Deus não é tão temido. A gente ouve e às vezes não dá crédito, né, nas penalidades que a palavra de Deus, por exemplo, ela diz sobre os pecadores, né, as consequências dos nossos pecados, e nós perdemos, aí a gente só está ouvindo, né? E às vezes não dá crédito àquilo que ouve. Mas lá os anjos de Deus, eles viram a Deus. Eles veem a Deus o tempo todo. Eles temem a Deus pela sua glória, pelo seu poder. Os céus, no passado, a habitação de Deus, né? Por isso que a gente diz céus, a dimensão de Deus, onde ele habita com os anjos, foi posta à prova. E 1/3 dos anjos caíram, se rebelaram contra Deus junto com o anjo principal, Lúcifer, que hoje é Satanás, e foram expulsos do céu. O milênio, irmãos, é um lugar onde Deus estará presente em Cristo na terra, onde o homem vai olhar para o Cordeiro e vai ver a glória dele, vai ver o seu poder, a sua majestade, os seus anjos, a sua igreja, os salvos que estavam com ele, e vão temê-lo. Mas muitos deles, eles vão servir a Cristo só de aparência. E nunca vão ter coragem de se rebelar. Só vão se rebelar depois que o diabo for solto. Satanás será solto no final do milênio e para provar a humanidade. E vai reunir essas nações descontentes contra Jerusalém. Eles vão cercar Jerusalém mais uma vez. E vai ser muito parecido com a Batalha de Armagedon. Com a diferença que quem age agora não é Cristo. Quem age agora não é Jesus que está no trono de Jerusalém, cercado por esses povos insanos, né? Achar que pode lutar contra o Cordeiro. Deus Pai do céu vai lançar fogo e vai consumir a todos. Ó. Ali o próprio Lúcifer será amarrado e lançado na Geena, no inferno definitivo, onde já estarão esperando por ele a besta política e a besta religiosa, o anticristo e o falso profeta, que foram presos no início do milênio.